tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, retomando aqui, né, o módulo 8, ok? Pra gente falar um pouquinho sobre esses tópicos que ficaram faltando, que é sobre os fenômenos naturais, os impactos ambientais e também o efeito estufa. Tá aí na sua página 42 da apostila. É o finalzinho pra gente começar nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá? Bom, o fenômeno natural, ele causa um impacto ambiental, né? Porém, isso é diferente do fenômeno causado pelo homem. Então, quando tem a interferência humana, tá? A gente tem a intensificação desses efeitos. E o homem, a gente sabe que a atividade, né, interferência humana, provoca várias situações que ajudam a prejudicar o clima, a fauna, a flora, tá? Por exemplo, o aquecimento global, o efeito estufa. Esses fenômenos influenciam diretamente no clima de todas as regiões, então isso causa, né, consequências irreversíveis. O homem prejudica muito. O tema dessa aula, a gente vai falar mais sobre os desastres naturais, né, que não são intensificados, que não são feitos pelo homem, e sim que acontecem de forma espontânea, o que seria uma coisa incontrolada, já que é uma resposta da natureza, tá? Entre esses desastres, aí a gente pode citar, né, o que está aqui na apostila. Então, tempestades. As tempestades, elas podem ser de várias formas. Aqui ele cita neve, granizo, areia, chuva, tá? Raios podem ser altamente destrutivos, pode causar queimadas, tá? Dependendo do tempo e do tipo de duração, né, da intensidade, pode causar deslizamento de terra, deslizamento de gelo, derrubada de árvores, entre outras coisas, tá? Grandes erosões, alongamentos. Então, toda ação tem uma reação. Para tudo que acontece, tem uma consequência. E nesse caso, a gente está tratando das consequências negativas. Estamos falando aqui sobre os desastres naturais que vão causar consequências destrutivas, tá? Outro fenômeno que a gente pode estar citando aqui são os incêndios florestais. Geralmente o incêndio é causado pelo homem. Quando que ele vai ser natural? Quando for devido à queda de raios provenientes das tempestades que acontecem na atmosfera. E isso aí pode ser um motivo para que haja propagação do fogo, tá? Esses incêndios, eles acabam com a biovida, né, vegetal e animal das espécies que estão ao redor, certo? E prejudica também a qualidade do solo, a qualidade e a fertilidade do solo. É muito triste, né, quando a gente sabe de queimadas, mas geralmente elas são causadas por algum descuido humano. É mais raro quando ela é causada por raios e esse tipo de coisa. Bom, terremotos e abalos sísmicos, em sua grande maioria, eles são causados por atividades vulcânicas e também pelo movimento das placas tectônicas. Os vulcões, eles são resultado do movimento das placas tectônicas. O que acontece, né? Os nossos continentes, eles estão em cima de uma grande massa que é superaquecida. Então, a crosta terrestre, ela se resfriou após milhares de anos. É assim que é formado o nosso chão, nossa terra. Ela tem uma espessura consideravelmente profunda, mas mesmo assim ela está sobre, né, uma grande massa que é líquida, que é o que a gente chama de magma. É aquilo que é expelido dos vulcões quando um vulcão entra em erupção. Então, essa magma líquida, né, permite com que as placas tectônicas, o nosso solo terrestre, deslize sobre elas. Lógico que isso não é fácil de acontecer
e nem desliza muito, né? A gente está falando aí de grandes extensões de terra. Porém, quando acontece um deslizamento, ou quando uma placa tectônica se movimenta, acontece aí vários efeitos colaterais, tá? Um deles são os terremotos, os outros são as atividades vulcânicas, os vulcões que entram em erupção, tá? Bom, e aí isso pode causar, enfim, erosões, destruição de cidades, imagina, né? Graças a Deus no nosso país a gente não tem placas tectônicas, a gente não tá a gente pegou a região que tá em cima de uma placa, a gente não tá na emenda de uma placa com a outra. Regiões que estão na emenda entre duas placas, elas sofrem muito mais o efeito, porque imagina, né? Você tá ali, de repente escorrega uma placa da outra, e aí é onde vai ter o efeito colateral, certo? O tsunami, ele é a mesma coisa, só que quando as placas tectônicas que estão abaixo dos oceanos se movimentam, ela causa como efeito colateral a tsunami, tá? Então, é a água, grande quantidade de água que vão se movimentar. Então, o que são tsunamis? São ondas gigantescas. Quando essas ondas atacam, né? Quando elas acontecem, elas destroem cidades, certo? Então, se você procurar no Google, você vai ver, colocar tsunami, qualquer um desses fenômenos que você colocar, você vai ver que tem uma série de documentários, uma série de vídeos explicando isso, tá? O tsunami, ele causa grande desequilíbrio nos ecossistemas que atingem, elimina a fauna, a flora local. Na verdade, o tsunami, antes de vir a onda gigantesca, o nível do mar abaixa muito. E os animais, eles captam isso, principalmente os pássaros, eles percebem, os animais ficam inquietos, parece que eles adivinham, né? Eles têm os seus biosensores que eles sabem que vão acontecer ali um grande desastre. É muito triste, né? Porque destrói muita coisa, muito perigoso, causa a morte de milhares de pessoas que estão nessa região. E o último que teve aí, ó, foi uma erupção de um vulcão, Krakatoa, tá? Que tá falando aqui, em dezembro de 2018. Isso afetou aqui essa região das ilhas da Indonésia, tá? Esses países orientais, eles estão nas regiões de contato entre as placas tectônicas, então por isso lá os efeitos são muito mais pronunciados, a gente ouve falar muito mais sobre isso, tá? Continuando, aqui a gente tem furacões, ciclones, tufões, são já associados a fenômenos meteorológicos, são ventos muito fortes, tá? Esses ventos vão causar destruição por onde eles passarem, tá? Causam danos às cidades, à população, tá? As erupções vulcânicas, como eu disse para vocês, que é a grande quantidade do magma, né? A parte líquida que está no interior da Terra, ela vem para a superfície, certo? Isso chama-se erupção vulcânica, tá? E aí os prejuízos são inúmeros. Primeiro que é muito tóxico, ele é corrosivo, ele vai derreter tudo. Se uma pessoa tiver em contato com magma, essa pessoa vai morrer, né? É muito, muito quente, incandescente isso. Essas erupções, né, de grande porte já se verificou a diminuição de temperatura das regiões próximas devido à grande quantidade de gases expelidos na atmosfera, então elimina gases muito tóxicos, tá? Esses gases, depois que ficam na atmosfera, eles podem se condensar nas nuvens e cair em forma de chuva ácida, tá? Então, são aí os fenômenos. E aqui, gente, vou deixar para vocês a correção da página 46 da cruzadinha, tá? Então, você dá uma pausa agora no seu videozinho e veja se você completou aí a sua cruzadinha de maneira correta, tá? Então, essa aulinha foi pra gente falar um pouco sobre os fenômenos naturais,
os desastres ambientais naturais. E no próximo módulo eu vou passar para vocês um vídeo sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Um vídeo didático, um desenho, que explica muito legal isso, tá bom? Qualquer dúvida, só lembrando que eu tô sempre à disposição. Um beijão, gente!